Então, vamos iniciar efetivamente o segundo semestre, cinemática dos corpos rígidos, certo? Começando então. Vamos começar a introdução desse capítulo. O objetivo desse capítulo é o estudo da cinemática dos corpos rígidos, tá certo? Então vamos estudar os movimentos, né? São as equações que relacionam tempo, posição, velocidade e aceleração dos pontos. Você tem um corpo rígido lá, tem vários pontos nele, certo? Vamos estudar como que a posição, velocidade e aceleração dos pontos que compõem o corpo rígido se relacionam com o tempo. Então, a primeira providência é classificar tipos de movimento. Obviamente que há várias classificações possíveis. A nossa é a seguinte: movimento de translação, movimento de rotação em torno de um eixo fixo. Em terceiro, o movimento plano geral, que vai nos interessar muito. Movimento em torno de um ponto fixo, por exemplo, o movimento de um peão. Segura, peão! E o movimento geral, que é aquele que engloba todos os outros que não se encaixam nos 4 itens anteriores. Ok? Então vamos começar pela translação. A translação é definida como que um movimento, se você tem uma reta que liga 2 pontos do corpo rígido, essa reta se mantém na mesma direção quando o corpo rígido se desloca. Tá? Então você pode afirmar que numa translação todos os pontos materiais do corpo rígido se movimentam ao longo de trajetórias paralelas. É bem verdade que existem 2 tipos de translação. Uma retilínea, que é a mais óbvia, e a curvilínea, né, que algumas vezes é confundida com uma rotação, mas ao final dessa aula vai ficar claro que rotação é rotação e translação curvilínea é outra coisa. Tá? Nós vamos deixar isso bem claro. Aqui um exemplo de uma translação retilínea. Caminhãozinho aqui, tá, Barrichello, vocês não estão vendo, mas ele está aqui dentro, dirigindo a altíssima velocidade. Então, observa aqui as linhas AB e CD. Vamos botar o bichinho para andar. O Barrichello ficou para trás, ó, coitadinho. Observa que as linhas AB e CD se mantiveram apontando sempre na mesma direção. Tá? Não houve uma variação na direção dessas linhas. Essa é a translação retilínea. E a translação curvilínea? Aqui, ó, agora já não é mais o Barrichello, mas enfim, observe o que vai acontecer. Várias trajetórias curvas com centros diferentes. Observa que, de novo, se você pegar uma linha aqui, ó, ao haver o deslocamento, ela se mantém apontando para a mesma direção. Não houve mudança de direção na linha que liga esses 2 pontos aqui. Ok? Translação curvilínea. Rotação em torno de um eixo fixo. Aqui está o corpo rígido, o eixo fixo, um dos planos desse corpo rígido, mostrado em mais detalhe na figura ao lado. Estou chamando de plano XY. Então, nesse tipo de movimento, todos os pontos do corpo rígido têm trajetórias circulares em planos paralelos, né? Você pode ter um outro plano aqui, um outro mais aqui abaixo,
com o centro no mesmo eixo fixo, certo? Então o centro agora é um só. Esse é o chamado eixo de rotação. Caso o eixo corte o corpo rígido, como é o caso dessa figura, corta aqui no ponto O, vindo de topo, ou com a vista lateral, também aqui o ponto O, você vê o eixo cruzando. A velocidade e a aceleração sobre o eixo, as duas são zero, certo? À medida que você se afasta do eixo, a velocidade vai aumentando, assim como a aceleração. Então, à medida que o corpo rígido gira em torno de seu eixo de rotação, o ponto P percorre uma trajetória circular no plano XY. Vai de P até P', fazendo uma trajetória circular que eventualmente vai levá-lo de volta à posição original. Ok? Tranquilito. Veja a diferença entre a rotação e a translação curvilínea. Vamos lá, para deixar bem claro. Vamos começar pela translação curvilínea. Esse corpo em translação curvilínea, né, fez esse movimento aqui. Observe as várias trajetórias circulares dos pontos e que linhas que unem dois pontos aqui, ó, mantém a mesma direção. Já a rotação vai começar a rodar. Isso. A trajetória, a translação curvilínea, são vários centros. Esse pontinho aqui, ao se deslocar dessa posição para essa de cá, girou em torno desse centro. Já esse segundo ponto girou em torno de um outro centro. Na rotação, todos os pontos giram em torno de um único centro. Ok? Vamos em frente, então. Movimento plano geral. Existem movimentos que não são nem translação, nem rotação. O famoso Wellington nem. Nem translação, nem rotação. Observa esses dois bloquinhos, né, ligados por uma barra. Sai da posição B1A1 para a posição B2A2. Tá? Imagina que aqui tem umas guias, né, que ajudam a direcionar o movimento, tá certo? Então, o amarelinho vai ter que descer, não tem para onde ir mais, e o verdinho vai ter que andar para a direita. Então, esse tipo de movimento, chamado de movimento plano geral, ele pode ser destrinchado como uma translação seguida de uma rotação. Então, se vocês lembrarem da figura anterior, o que acontece? Estava lá em A1 e B1, houve uma translação até A2, e em A2, uma rotação em torno de A2. No próximo slide, acho que vai ficar mais claro ainda, até finalmente chegar ao ponto B2 e A2. Observa agora. Vamos lá. Olha só. A1 veio para B2A2. O que aconteceu? A barra, inicialmente, vamos dizer assim, transladou para a posição A2. Então, ela chegou aqui nessa posição, ó, A2, tá? Com uma translação, todas as velocidades iguais, numa translação, como a gente vai ver na próxima aula. E esse aqui é um ponto B, né? Onde finalmente houve uma
rotação até a posição final A2B2, ok? Então, de B1 a 1 veio para a posição A2B2, ou B2A2. Translação da barra até aqui, certo? Até o A2. E uma posterior rotação para a posição final. Obviamente, isso é uma forma de entender o movimento. Ele acontece simultaneamente, à medida que a barra se desloca, né? Simultaneamente, esses dois movimentos acontecem. Para ficar mais tranquilo de entender e de calcular, a gente transforma numa translação seguida de uma rotação, ou se quiser, você pode fazer uma rotação seguida de uma translação, tanto faz. Movimento em torno de um ponto fixo. Esse é um movimento tridimensional. E o exemplo clássico é o peão, girando lá em torno de um ponto fixo. Está vendo? Observe que a estabilidade está ligada diretamente à velocidade angular. Se o peão parar, ele vai cair, né? Mais uma vez. Então, esse é o movimento em torno de um ponto fixo. E, finalmente, o movimento geral, que é uma translação e rotação em torno dos três eixos coordenados. Então, tem aqui esse cilindrinho, que eventualmente se movimentou aí e deu esse rolo todo que vocês estão vendo na tela. Tá bom? Esses são os 5 tipos de movimento de acordo com a classificação que a gente escolheu aqui. O nosso interesse é nas 3 primeiras formas de movimento, ou seja, translação, rotação em torno de um eixo fixo e o movimento plano geral, que é a estrela da companhia. Tá? Por que nós vamos estudar translação e rotação antes do movimento plano geral? Justamente que o movimento plano geral pode ser decomposto de uma translação mais uma rotação. Ok? Então vamos seguir essa sequência. E os movimentos em torno de um ponto fixo, segura peão, e o movimento geral, que na verdade aqui é o 4, né? E o 5, certo? Não fazem parte do escopo desse curso. Oh! Não sei por que estão aplaudindo tanto, mas então, rapidamente, né? Os tipos de movimentos que foram apresentados nessa aula que serão estudados por nós. Translação, rotação e movimento plano geral. A translação dividida em retilínea e curvilínea. Não se esqueçam da diferença. Ok? Mais uma vez aqui, a rotação vai começar a girar já. Olha aí, girando em torno de um único centro. As linhas, a linha que une A e B aponta para diferentes direções, e aqui a nossa translação curvilínea, onde a linha que une A e B se mantém paralela. Ok? Com isso, chegamos ao fim dessa aula. Não faça esses movimentos em casa, mas são muito bonitos.
Essa é a Escola Espanhola de Equitação em Viena. 400 anos de tradição no hipismo.